Pois é, pessoal, teve muita gente que fez chacota do Donald Trump sobre a hipótese de cancelamento de vistos, né? Pois é, o presidente da República acaba de ter o visto cancelado para poder ir para os Estados Unidos. O esquerdista acabou de pronunciar em suas redes sociais que não pode brotar lá nos Estados Unidos mais não. Pois é, seria um presságio do que pode acontecer com outras figuras de esquerda também. Nós vamos falar sobre isso aqui. Isso aí é uma matéria que realmente, assim, mostra que o Donald Trump não tá para brincadeira, que o homem laranja chegou chegando. Outro ponto que a gente vai falar também é ainda sobre o julgamento que foi feito no STF, né? É impressionante como as falas dos advogados, as defesas dos advogados têm uma qualidade técnica excepcional. Só que seria como você falar com o microfone desligado. Ou seja, os ministros do STF não vão ouvir. Eles não estão dando a mínima, eles não estão se importando um mínimo com os argumentos de defesa. Afinal, provavelmente as sentenças já estão prontas. E eu vou discutir com vocês aqui um pouco mais sobre isso também, né? Vamos lá. E aí, você acredita que corrupto no Brasil vai preso? Você acredita que corrupto no Brasil é condenado? Pois é. Teve um cara que foi condenado ainda sobre a Lava Jato a 29 anos de prisão agora. Mas não foi no STF, não. Foi na Justiça de primeira instância. Outro ponto. Pesquisas eleitorais foram liberadas. Sabe por que eles estão desesperados? O Bolsonaro não ganha as eleições mais. Ele atropela as eleições se for contra o Lula. Isso é fato. O Lula não tem a menor chance de vencer contra o Bolsonaro. É fato, é fato. E é isso que os faz ficar desesperados. Vamos entender tudo isso? Bora discutir um pouquinho sobre tudo que está rolando, sobre tudo que está acontecendo na política? Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso ajuda bastante o nosso canal, tá? Nós estamos com a meta aí de alcançar 2 milhões de seguidores, né? 200 milhões, foi longe, né? 2 milhões de seguidores, faz força aí, né? Compartilha para mais pessoas aí, para a gente chegar nessa meta, tá bom? Bora começar? Vamos lá, matéria do Poder 360. Inelegível, Bolsonaro lidera contra Lula para 2026. Ou seja, o Bolsonaro, não é que ele ganha, não, né? Ele detona o Lula logo, né, no primeiro cenário das eleições. Olha só, no primeiro cenário, se as eleições fossem hoje, o Bolsonaro teria 38,5% dos votos, enquanto que o Lula, só 33%. Isso aqui porque é um instituto altamente questionado, Paraná Pesquisas, tá? Errou bastante em várias das suas previsões aí. E assim, só coincidência, geralmente a esquerda é beneficiada com os erros, né? Mas mesmo assim, aqui fala que já há uma ampla vantagem. Bolsonaro não começou a campanha, não começou ainda, né, a fazer seus corres, né, pelo Brasil, está internado e mesmo assim já abriu mais de 5 pontos de diferença. Ou seja, o desespero bateu legal em cima da galera da esquerda, justamente porque eles sabem, é impossível, dentro da democracia, o Lula manter-se presidente. Agora a grande questão que fica é, cadê a democracia? As pesquisas mostram que o povo quer o Bolsonaro, mas o sistema não quer. Quem ganha nessa queda de braço? O poder ou o povo? É simples. Todo poder emana do povo é só no papel, só na Constituição. Porque na prática e na verdade, todo poder mama o povo, só suga o povo. Essa é a verdade, tá? Vamos lá, pessoal. E aí, será que o Trump vai cumprir e deixar a galerinha da Left People sem pisar lá nos Estados Unidos? Pois é. Presidente esquerdista foi barrado. E aí eu tô falando, né, do comunista da Colômbia, o Petro. Cara, eu vou ser sincero com vocês. Se vocês já sentem vergonha com o Lula, eu tenho até dó do pessoal da Colômbia em relação ao Petro, viu? Porque esse consegue ser pior do que o Lula ainda, né? Esse aqui é fora de lógica.
Presidente comunista da Colômbia diz que teve seu visto revogado pelo governo de Donald Trump. Foi pouco, né? Gustavo Petro, o ex-integrante da guerrilha M19, ex-guerrilheiro, sim, um grupo terrorista, teve seu visto revogado por Donald Trump. Abre aspas. Não posso mais ir porque acho que tiraram meu visto. Eu não precisava de visto, mas tudo bem, né? Ou seja, tudo bem mesmo. Eu acho que logo, logo isso aqui vai se estender aí a outras pessoas aqui pela América do Sul. E aí, você, na sua visão, acha que o Donald Trump está certo de negar vistos para comunistas, presidentes comunistas, né, que querem passear na Disney? Sim ou não? Deixa o seu comentário aí, tá? Coloca no seu comentário. Vamos lá, pessoal. Olha só, o advogado Felipe Martins, ele participou ontem do julgamento, onde o Felipe Martins foi denunciado, né? Foi recebida a denúncia, se tornou réu oficialmente, mas vale a pena, né, ouvir a tecnicidade da sua defesa. E aí, é uma pena que está falando tá falando para o povo, porque isso aqui está correndo as redes, isso aqui está chegando até você, mas lá dentro do STF, os ministros já têm sua opinião formada, isso é fato. Pedir. Nós precisamos dessas informações, porque nós temos 5 datas em que a acusação afirma que Felipe participou de determinadas reuniões. Doutor Gonê acessou esses dados. A Polícia Federal acessou esses dados, menos a defesa. E depois, mais à frente, nós peticionamos novamente para que esses dados fossem informados. Para nossa surpresa, houve uma informação tão somente no que diz respeito à viagem. A suposta viagem que manteve a prisão preventiva, que nós hoje sabemos que nunca existiu e que hoje mantém Felipe sob medidas cautelares extremamente gravosas. Ainda que se diga que a acusação utilizou as provas e que as provas utilizadas na denúncia foram expostas aos acusados, esse momento de interregno processual que nós temos, se nós fizermos a comparação com a doutrina italiana, nós temos um momento de interregno processual. Essa prova que a acusação sabe, que a acusação leu e que não falou uma vírgula no que diz respeito a Felipe na denúncia. Nós queremos acessar essa prova. A PET 12.100 não tem. A 11.767 também não tem. Então, com a máxima vênia e com toda a humildade do mundo, esse advogado pede a essa corte que esclareça essa bancada de defesa. Porque essa prova nós queremos enfrentar neste momento, ministro Fux. Nesse momento, ministro Clarudino. Porque essa prova faz a contraprova dessas 5 datas de reuniões que Felipe nunca participou. Este é o ponto central do dia de hoje. Nós temos que conhecer esses autos. Nós temos que conhecer isso. Nós temos que corrigir. O processo é um instrumento idôneo. O processo é um instrumento idôneo de reconstrução de um fato histórico. Nós precisamos disso. E é por essa razão que nós dissemos e reafirmamos a quebra do compromisso de legalidade do Ministério Público. Porque se pediu e acessou, e pediu do Uber também, essas provas têm que ser compartilhadas. Os americanos tratam isso de maneira muito clara. Disclosure. Como é que nós não vamos observar isso neste processo? Necessariamente, nós temos duas... O que ele está falando aqui? Olha, é simples. Os dados de geolocalização já provaram que o Felipe Martins não estava lá nos Estados Unidos. E agora esses mesmos dados de geolocalização foram utilizados pelo Ministério Público como argumento de que o Felipe Martins poderia estar em reuniões, né, sobre um suposto golpe. A grande questão é, só o Ministério Público teve acesso a essas provas, usou isso como argumento, mas a defesa não tem acesso a essas provas. No direito, nós temos um princípio que se chama princípio da paridade das armas. Ou seja, se o Ministério Público tem acesso a uma prova, a defesa também tem que ter. O Ministério Público é a acusação. Todo mundo pensa que é o Alexandre de Moraes, né? Porque ele, é isso que dá a entender, mas não é não. Ele deveria ser só o julgador, né? Mas atua mais do que até o próprio Ministério Público. Mas a grande questão é, o acusador e a defesa têm que ter mesmos prazos,
mesmos acessos às provas, mesmo tempo de defesa, mesmo direito de arrolar testemunhas, a mesma coisa. Pelo contrário, a defesa não teve o direito de ter as testemunhas arroladas. Já começou violando o direito à defesa. Agora, provas que foram utilizadas pelo Ministério Público não podem ser utilizadas pela defesa. Se você acha que isso é democracia, que está dentro do Estado Democrático de Direito, tá tudo bem. Se você acha, não, se eu não gosto desse lado político, você não precisa nem dar o direito de defesa. Para que vocês estão fazendo esse teatro aí? Né? Para que vocês estão pondo advogado falar lá se a decisão já foi tomada? Se eles não podem nem acessar as provas. A nossa classe de advogados está sendo humilhada, né, no Brasil ultimamente. Vamos lá. Matéria do Metrópolis. O advogado de Marcelo Câmara critica o STF e diz que tem um monte de coisas atropeladas, né? Acompanha aqui comigo. Não sei o que os outros colegas farão, mas eu posso antecipar o que eu farei. Trouxe hoje uma preliminar bastante importante com relação à incompetência do Supremo Tribunal Federal, reconhecida pela Procuradoria e pelo ministro Alexandre de Moraes, em caso análogo, no caso das vacinas. No caso das vacinas, houve o arquivamento por ex-presidente Bolsonaro, por um parlamentar, os demais investigados foram determinados que procedessem em primeiro grau. Solicitei isso hoje, sequer foi apreciado. Então, respondendo a sua pergunta, eu vou fazer os embargos de declaração assim que tiver acesso ao voto e depois a instrução normal. Vai ter testemunha para responder, vamos ver como vai ficar a questão da intimação das testemunhas também, que acho que é uma questão que vocês devem ter. Espero que seja revista essa questão. É quase impossível que um advogado intime e convença as testemunhas de lá estarem no dia das audiências. Mas isso também será enfrentado. Todo mundo percebe que as coisas estão sendo um pouco atropeladas. Agora, o entendimento tem sido esse. Da primeira vez foi assim, da segunda assim, imagino que da terceira, da quarta e até a quinta será o mesmo procedimento. Veja, que fique claro. Não estou dizendo que a corte não respeita, não estou aqui atacando nenhum ministro ou a corte como um todo. Mas sinto sim, e até hoje a presença da OAB demonstra que as prerrogativas precisam ser revistas, precisam ser preservadas, para que a gente tenha um processo que ao final possa ter uma conclusão e não sofra anulações e eventuais responsáveis não sejam responsabilizados, assim como já vêm sendo responsabilizados. Quero deixar claro. O que ele falou aqui foi que há uma série de atropelos, né, uma série de ações absurdas por parte do Supremo. As testemunhas não foram arroladas pelo Supremo Tribunal Federal. As testemunhas não puderam ser apresentadas por ordem da decisão judicial, né, por ordem da intimação judicial. Os advogados têm que ir lá e convencer as testemunhas para irem. E se as testemunhas falarem não quero ir, não vão. E aí vem cá, o Flávio Dino era ministro da Justiça lá no 8 de janeiro. As câmeras sumiram. O Flávio Dino correu lá no prédio para ver o que tinha acontecido no 8 de janeiro. Ele participou das investigações. Por que ele não pode ser intimado como testemunha? Pode sim. E aí eu te pergunto, mas será que um advogado vai conseguir convencer o Flávio Dino a comparecer lá para prestar depoimento a favor das vítimas, como testemunha de defesa? Lógico que não. Ah, sabe quem mais foi arrolado? O Alexandre de Moraes. Sabe por quê? Porque ele é vítima do caso. E o processo diz que a vítima tem que ser ouvida. Já que o ministro não determinou a oitiva da vítima, que é ele mesmo, o juiz não determinou a oitiva da vítima, que é ele mesmo, qual o problema aqui? Nós temos também. Então, o advogado arrola o Alexandre de Moraes como testemunha, que é um direito dele, e imagina o advogado chegando, olha, o ministro Alexandre de Moraes, eu vim aqui para te convidar para ser testemunha. O ministro Alexandre de Moraes rejeitou te intimar. Mas eu estou te convidando para que você compareça, mesmo sem a determinação de você mesmo. Você entendeu que bagunça que vira isso? Então, assim, cara, não há observância das prerrogativas dos advogados, né? E aí, matéria do Poder 360 também. Olha só. Investigado não escolhe o juiz que o julga, diz Moraes. Opa, não é um investigado. É a lei. Vamos lá.
outra questão. Cara, os argumentos são tão fracos que até assustam, né? Só para constar, existe um princípio chamado juiz natural e princípio da distribuição que diz o seguinte: os processos devem ser sorteados. Está na lei, está na Constituição. Devem ser sorteados. Ou seja, o acusado não escolhe, o investigado não escolhe o juiz que vai julgar ele, não. Mas o juiz não pode escolher quem ele vai julgar também, não. É sorteio. A lei diz assim. E adivinha só, foram escolhidos, todos do 8 de janeiro escolheram o ministro Alexandre de Moraes. Acabou o princípio da distribuição. Cara, desde o seu nascedouro, todos esses processos violam a legislação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse nesta terça-feira que investigado não tem a prerrogativa de escolher quem o julgará. A fala dada durante o seu voto no julgamento, que pode tornar réu Bolsonaro, Felipe Martins e mais 5 por tentativa de golpe de Estado, é uma resposta às alegações de que ele não poderá julgar os acusados, já que seria uma vítima do caso. Que argumento é esse? Ah, não, peraí, você não escolhe quem pode ser o seu acusador, não. Peraí, a vítima sendo o acusador, não, você não escolhe. Para que existe o instituto da suspeição e do impedimento e da suspeição? Para nada, para nada. O Moraes é o relator, é julgador, é vítima e ainda tem, né, para mim, um disparate de dizer que não dá para você escolher quem te julga. Então, mesmo que seja o cara que me quer, como se diz, é meu inimigo, que se diz vítima minha, esse cara vai me julgar. Tá tudo bem isso? Não tá, cara. Assim, é insano, né? A que ponto chegou, né, a justiça brasileira, né? Vamos lá. Mas em compensação, a justiça brasileira está sendo feita, né, em relação a corruptos da Lava Jato. Olha só essa matéria do Diário do Poder. Presta atenção comigo. Renato Duque é condenado a 29 anos por fraudar $500 milhão na Petrobras. Não, você não entendeu errado. Fraudou $500 bilhão na Petrobras. Após diversos retrocessos no combate à corrupção no Brasil, com descondenações remanescentes da Operação Lava Jato, a 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba atendeu ao Ministério Público Federal e condenou o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, a mais de 29 anos de prisão por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro envolvendo fraude nos contratos de 525 milhões, né? $500 bilhão. Você sabe o que o Renato Duque deve estar fazendo agora, né? Depois dessa condenação? Rindo da sua cara. Rindo de você, otário, que está me assistindo. De mim, que estou falando aqui, outro otário. Por quê? Porque isso aqui não é nada. É nada. Isso aqui é o Brasil. Foi a primeira instância de Curitiba, a Justiça Federal de Curitiba. Há quanto tempo já vem rolando a Lava Jato? Suspende o processo, trava o processo e ele foi condenado agora. O que vai acontecer? Essa porcaria vai prescrever. E o melhor, se não prescrever, vai chegar no STF. E se chegar no STF? Ah, meu amigo, dá para apostar um cafezinho. O STF vai liberar o cara. A menos que ele usasse camisa verde e amarela e saísse com a Bíblia embaixo do sovaco. Aí nesse caso, não. Anistia para esse tipo de gente asquerosa? Aí não. Agora, $500 bilhão da Lava Jato, isso é pouco, tá tudo bem, a gente releva isso aí. Olha, você pode estar achando, pelo menos uma notícia boa. Não é notícia boa, é um placebo, tá? É um placebo, não vai resolver nada. A gente sabe muito bem que esse recurso aqui vai subir, né? Vai subir, vai chegar no STF e lá no STF, né? Literalmente, vai ficar por isso mesmo, tá? Vamos lá. Luiz Bassi no Instagram. O presidente Lula destacou a importância. Peraí, deixa eu colocar aqui para vocês. Né? O presidente Lula destacou a importância das instituições fortes para garantir a democracia, especialmente no Brasil e no Chile. Ele falou isso junto com Gabriel Boric, que está aqui. Só que o Lula resolveu dar aquela cutucadinha básica lá no Donald Trump.
Como que vai ficar o Brasil sem mim se a extrema-direita assumir? Ah, como eu queria saber disso, viu? Como eu queria descobrir isso sem o Lula, né? E outra questão, o Lula também falou que o Brasil está muito preocupado com as políticas do Donald Trump, né? Com a forma que o Donald Trump vem conduzindo o mundo. Pois é, né? Eu não tô vendo o Lula fazer muitas críticas ao Donald Trump, não, mas logo logo ele não vai aguentar e vai começar a fazer. Aí o bicho vai pegar, não tenha dúvidas disso, tá bom? Pessoal, vou mais rápido um pouquinho nesse editorial aqui, tá? Só quero te agradecer, né, pela confiança no trabalho que vocês têm. Muito obrigado por tudo. Daqui a pouco a gente tá voltando com mais um editorial. No próximo editorial, eu quero falar com vocês sobre essa matéria aqui da Folha de São Paulo. Isso aqui pode ser uma reviravolta de um tamanho. Gente, na política, eu já acredito em tudo agora, né? Ando acreditando até em ET, tá? É possível que um recurso feito pelo Ramagem, né, pelo partido em favor do Ramagem, dê, né, a suspensão desses processos contra o Bolsonaro. E aí, se isso acontecer, o STF e a Câmara podem se preparar, vai entrar, né, o STF e o Congresso vai entrar numa guerra fria se isso acontecer. Espera para ver, né, porque teve nova decisão. O relator foi escolhido nesse caso do Ramagem. E aí, no próximo editorial, eu quero mostrar para você o que muda na regra desse jogo. Fechou? Tá bom? Obrigado, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço.